O importante no Brasil precisa ter um governo que dê emprego, trabalho, para ninguém morrer de fome. O Brasil é rico, mas tem dia que eu não sei nem o que comer. Eu já tive vontade até de se matar, por causa que esse país não tem como se viver. E dia por dia passa mil e uma coisa na minha cabeça. O documento tá aqui, ó, digo para todo mundo, não sou mendigo não. Acontece, é a fome, que tem dia, chega de noite, aí não sabe pra onde ir. Eu sou honesto, aí vem minha barriga com fome, eu não tenho o que fazer, meu Deus. $32 milhões de indigentes. Se são 30, se são 35, isso vai depender do método utilizado. Mas, de qualquer forma, os dados nos apontam que 1 em 5 brasileiros vive em situação de extrema pobreza. O Brasil eu comparo ao microbus de primeiro mundo. Ele tem frigobar, ar-condicionado, toalete a bordo, mas só tem 25 lugares. O Brasil é bem planejado, funciona bem, para 25 em cada 100 brasileiros. Se você quer voto, você vai ter que falar sobre emprego. Se você quer chegar ao poder com um programa, você vai ter que dizer como que você vai empregar a sociedade brasileira. O ministro da Economia do próximo governo vai ter que entrar como ministro do Emprego. O movimento pela ética na política saiu da campanha pelo impeachment do presidente Collor, propondo uma nova etapa na luta pela cidadania. O governo criou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA. Segurança alimentar é produzir comida no Brasil, em todo o país, regionalizada, diversificada e garantir que o povo brasileiro, sem ser humilhado, tenha o recurso suficiente para adquirir o pão de cada dia. Feijoada, rabada, agrião, peixe, Camarão catupiry. O mapa da fome revelou que 32 milhões de brasileiros passam fome. Eu não me recordo que ninguém nunca tivesse participado de uma reunião ministerial em que se levasse como prioridade do governo o problema da fome e da miséria. Mais uma vez, querendo agradecer a colaboração de todos nessa parceria importante no país. Uma parceria do governo com a sociedade, com a cidadania, e essa parceria que faz exatamente o governo se mover. No dia 26 de junho de 1993, foi lançada em Brasília a Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida. Quanto custa colocar comida na boca de 32 milhões de pessoas, de brasileiros que passam fome? Se você colocar uma cesta básica de $20 por mês, que supre metade das necessidades calórico-proteicas de uma família de 4 pessoas, você precisaria, portanto, de 8 milhões de cestas básicas todo mês. Ou seja, 160 milhões de dólares por mês, que é aproximadamente 2 bilhões de dólares por ano. Ora, se isso for prioridade, nós estamos falando de 0,5% do PIB. E um país que efetivamente esteja disposto a tratar uma prioridade, ele tem que dar pelo menos 0,5% do PIB para resolver o problema. Mas eu posso formar um comitê? Ele diz, claro. E o que é preciso? Simplesmente formar. Quer dizer, tomar a decisão e formar. Quem que eu chamo? Quem você quiser. Né? E o que eu faço? O que você decidir. Nós só lhe damos o problema. Você dá a solução. Em um ano, mais de 5 mil comitês contra a fome brotaram em todo o país. 3 milhões de brasileiros participam da campanha. Os comitês não têm dono, não seguem doutrina política. São criação espontânea. Misturaram classes e grupos sociais. Politizaram a caridade e humanizaram a militância. Dar é um privilégio. Uma pessoa não pode ter vida espiritual se ela está passando fome, não? Como você diz, você não pode ouvir o on, né? Você está ouvindo o ronca. Por muito que eu faça pelo movimento, eu não faço nem um décimo, nem a 50% do que o movimento faz por mim. Talvez tenha sido a primeira vez na história do Brasil que 30 entidades públicas, entre as quais algumas empresas estaduais, algumas autarquias e algumas empresas estatais,
se juntaram para pensar coletivamente o que elas poderiam fazer sob o ponto de vista de um objetivo comum, que seria o combate à fome e miséria. Temos, dentro da área governamental, dois grandes exemplos de parceria, que é o Banco do Brasil, que junto com a sociedade criou 2.250 comitês. E temos a Caixa Econômica Federal, que também criou por volta de 1.750 comitês espalhados pelo Brasil. Em torno dessa causa, eu sinto muita alegria em encontrar companheiros e companheiras, mulheres e homens de várias religiões, de ideologias muito diversas, de partidos políticos até opostos. Essa aproximação entre noções culturais profundas do país, não é? Da caridade, da dádiva, da preocupação com o outro, com a ideia de cidadania, essa combinação, essa junção, para mim, é que projetou essa campanha da maneira que fez, né, dando esse dinamismo que ela teve, muito além de qualquer plano, de qualquer vetinho, de qualquer comitê, de qualquer programa, né, e que deve deixar alguma coisa de permanente na nossa cultura política. Em parceria com a sociedade, o governo criou programas estruturais e de emergência contra a fome. Merenda escolar, leite para as crianças, reforma agrária e distribuição de alimentos. Infelizmente, é através da merenda escolar que milhões e milhões de crianças pobres do Brasil podem comer. Elas não comem em casa, elas comem na escola. Todos os programas de alimentação para o grupo materno-infantil haviam sido extintos pelo governo anterior. Então, o programa hoje está associado à distribuição de leite, está associado à prestação de serviços de saúde, e os programas são desenvolvidos nos próprios municípios e fiscalizados pelos conselhos municipais de saúde. E a merenda descentralizada, ela significou poupança de recursos, melhoria de comida, a compra de alimento fresco produzido na região, respeito à dieta da região, a valorização da cultura popular. Esse ano está se garantindo a merenda para 31 milhões de escolares e o programa de atendimento a crianças desnutridas e gestantes de risco nutricional já está atingindo quase 1 milhão de beneficiários, devendo chegar até 3 milhões no final do ano. Quando nós entramos, havia recursos orçamentários para 38 dias. Nós conseguimos chegar a cerca de 150 com recursos adicionais. O orçamento deste ano prevê uma dotação de recursos que signifique mais de 200 dias do ano letivo com merenda. O mínimo é o seguinte: a criança que vai à escola não passa fome. No Brasil, há 166 milhões de hectares de terras boas, não exploradas nos latifúndios. 16 milhões de pessoas sem terra vivem em indigência no interior. Falta terra para os brasileiros. Sobra latifúndio no Brasil. O assentamento dos sem terra em áreas de economia de subsistência é, além de uma estratégia social inteligente que permite educar a próxima geração, é possivelmente a estratégia econômica mais barata para evitar o inchamento das cidades. Em 1988, o INCRA desapropriou 1.198 hectares no município de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. 60 famílias fundaram o assentamento Conquista da Fronteira. A cooperativa União do Oeste trouxe progresso à região. Para começar, nós não tinha casa para morar. Não tinha ferramenta para trabalhar, nem sequer boi, nós não tinha nem semente, nada. Nós começamos aqui com 11 vacas. Primeiro ano a gente plantou, o que deu praticamente só para subsistência. Nós temos hoje, esse trator Ford aqui, temos um macezinho, temos a ceifa. O peixe, o gado de corte, gado de leite, né? Abelha, suinicultura, ave, a nossa própria fábrica de jeans, né? Aqui nós trabalhamos e chega no fim do ano sobra, né? Sobra muito mais do que nós trabalhávamos nas comunidades interiores. A gente sempre pretendia ter por exemplo, algum moinho, alguma indústria assim, para a gente poder industrializar esse produto que a gente vai colher das lavouras, né? Para a gente um dia colocar no mercado. Amanhã depois isso aqui vai ser uma grande empresa. As reformas agrárias mais eficientes do mundo foram feitas em países capitalistas, inclusive Estados Unidos. Aumentar a eficiência do lado do governo é um primeiro requisito. Um segundo requisito, aumentar a aceitação de parte da sociedade no seu conjunto para as finalidades do programa da reforma agrária. Nós temos que ultrapassar aqueles bloqueios ideológicos
que inviabilizam a democratização da terra. Em 1993, o INCRA desapropriou 1.318 hectares no município de Água Doce. As 75 famílias do assentamento 9 de novembro vão começar a vida nova. Nós acreditamos que agora vai melhorar, né? Após a emissão de posse, a demarcação dos lotes e tal. É plantar, começar a plantar, né? Foi o passo mais adiante que a gente deu, foi depois que a gente veio nessa área aqui, né? Que a gente conseguiu a desapropriação. Hoje a gente já se sente bem mais tranquila, né? Hoje já estamos numa área desapropriada, né? Sabemos que não tem problema, não tem aquele tipo de pressão por parte do fazendeiro, pistoleiro, coisa parecida. Que hoje a gente leve a vida, né, como cidadão, porque a gente muitas vezes não é tratado como ser humano. O presidente, até essa altura, já assinou cerca de 150 decretos. Há uma disponibilidade de recursos. Agora, a burocracia e os entraves jurídicos têm inviabilizado e dificultado muito a efetiva ocupação do solo até onde os decretos chegaram. 8.000 caminhões, 2.500 quilômetros de viagem. O Prodea mandou alimentos dos armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento para polos de distribuição no Nordeste. As prefeituras e os comitês da Ação da Cidadania organizaram as filas. 12.000 soldados do Exército protegeram a operação. O que eu produzo aqui, por enquanto, eu vou dizer o que é. Só está sendo sofrimento mesmo. A fome era braba, a fome e a sede é temeroso. Quando eu vi entrando os caminhões na cidade dormente, eu fiquei emocionada. Ela chegou, saiu os outros pegando e puxando ele assim, para poder chegar, porque ele não aguentou com a fome, né? Peguei feijão, peguei milho, peguei farinha, né? Peguei arroz. Então nós atravessávamos uma situação calamitosa, o Nordeste há 2 anos sem chuva. No ano passado, em dezembro, quando nós iniciamos, o povo realmente estava faminto. Veio atender uma população aproximadamente de 10 milhões de brasileiros. Teve casos que nós chegamos que tinha criança, a mulher estava fazendo só pirão de água com farinha, porque não tinha outra coisa. Quem tinha alguma besteira arranchou na mata, acabando a mata e dando com o meu gado. O gado se acabando e o dono chorando, não tem o que fazer. Hoje o companheiro que tem uma vaquinha duas, para nós são maior, um doutor. Se ele não trabalha puxando água para mim, eu não vivia. 3 léguas, légua e meia era régua. Então a gente vê casos de pessoa que chega aqui, recebe a cesta, não leva nem para casa. Pega a farinha, consome no local mesmo. Foi na campanha da fome, no problema da seca do ano passado, o gerente do Banco do Brasil esteve aqui e convidou para se organizar, para tentar alguma coisa. O Prodea é um programa participativo. É um programa que ele tem como finalidade envolver os governos a nível federal, estadual e governos municipais e a sociedade civil como um todo. São 205.000 toneladas no total, com uma cesta de 25 quilos, sendo 12 quilos de arroz em casca, 4 de feijão, 6 de milho e 3 de farinha de mandioca. A campanha precisa aqui. Porque aqui é um lugar de homem trabalhador. Pra gente vender não está pegando tostão de nada ainda de saco para pegar dinheiro. Aí a gente, graças a Deus, quando chega esses alimentos pra gente, né? A campanha da fome, da cidadania, ela deu um impulso maior e fez com que os governantes voltassem mais os olhos para essa população daqui. Eu acho que tem ajudado bastante o município de Dormente, não só o município de Dormente, como todos os municípios que têm recebido as cestas. O governo federal está fazendo uma nova doação de grãos, 400.000 toneladas. Acreditamos que vamos conseguir atender diversas regiões do país num público bem maior do que o próprio Prodea. Eu acho que, por exemplo, a distribuição de comida era uma forma de você manter o cidadão vivo para ele ter futuro. Agora, o emprego, o trabalho, é você começar a entregar a ele a chave do futuro. A fome, nessa dimensão apresentada no Brasil, ela reflete o problema da miséria. É um problema estrutural e a sua solução passa, e sem dúvida, por mudanças na organização política, econômica e social. Nós iremos para uma conferência nacional no dia 27 de julho. Essa conferência, ela quer ser um momento de colocar a esperança do povo brasileiro em termos claros
que caminho nós devemos percorrer, com que compreensão de cidadania, com que visão de desenvolvimento, quais as etapas, as diretrizes básicas para que o país implante segurança alimentar. Esse brasileiro, aqui ó, corre sangue do brasileiro, eu estou sofrendo chão, estou fazendo fome, desemprego, nós temos que ter uma união. Se o Brasil tiver união, ninguém está parando para isso.